Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Tarobá Rural, primeiro domingo do mês de outubro. E nosso programa está cheio de informação do mundo do agronegócio. E hoje você confere calendário da semeadura da soja. Você vai conhecer a cultura do trigo e também uma matéria sobre aprender a tocar viola. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Tarobá Rural. A triticultura, como é conhecida a plantação de trigo, desempenha um papel importante na alimentação mundial. No Brasil, devido ao aumento da demanda, a área de produção do cultivo de trigo tem apresentado um leve aumento. Uma nova variedade de trigo chega ao mercado. E para entender um pouquinho mais sobre ela, eu vou conversar com o Rogério. Rogério, conta para nós qual é a novidade. Bem, nós temos uma variedade nova agora, que é a BRS Coleiro. A BRS Coleiro é uma variedade de trigo do tipo melhorador, com relação à qualidade, né? Então, com alta força de glúten. Ela se mostrou, do ponto de vista de qualidade, muito estável em todas as regiões. Quando a gente fala todas as regiões, a gente está considerando as regiões tritícolas, que são regiões 1, 2 e 3, né? Que a gente pensar aqui no Paraná, nós estamos falando desde o sul do Paraná até a região norte, ela se mantém muito estável com relação à qualidade, sempre dando alta força de glúten. Com relação à produtividade, também é um material que mostrou alta produtividade, um elevado teto produtivo em todas as regiões também, né? Quando a gente compara as médias aí de ensaios nossos, foi um material que se destacou sempre nas primeiras posições, né? Comparado com as principais testemunhas do mercado em todas as regiões. Então, material que ultrapassou aí 5.000 quilos na média dos ensaios nossos, é um material altamente produtivo. Com relação à parte de doenças também, é um material bastante sadio, né? A gente pode considerar um material bastante sadio, tem uma elevada tolerância ao ídio, a manchas foliares, né? Uma moderada tolerância também à ferrugem da folha, né? Com relação ao acamamento, ele tem uma média tolerância também, né? Podendo ser utilizado inclusive o redutor de crescimento, caso o produtor normalmente faça uso desse tipo de estratégia de manejo, né? Pode ser utilizado também, porque algumas cultivares apresentam fitotoxidez aos produtos que tenham sido usados como redutor de crescimento. E nesse caso nós já testamos, o material não tem nenhum problema com relação a isso, então pode ser usado também. É um material de baixa exigência de nitrogênio, o que significa dizer que ele produz bastante, com pouca utilização de nitrogênio. Isso é interessante porque o produtor pode trabalhar com custos menores também de produção, né? Não existe essa exigência de nitrogênio, principalmente em cobertura, né? que o agricultor normalmente faz, de altas doses para que ele responda e seja produtivo. Ele já é produtivo com poucas doses de nitrogênio. Então é uma nova cultivar, já temos alguns produtores esse ano, multiplicadores que já estão fazendo semente, então já vamos ter semente dele no mercado ano que vem. Ano que vem deve aumentar esse número, porque nós vamos aumentar a disponibilidade de semente básica também. Então a gente acredita que é uma nova opção bastante interessante para o agricultor aí, que a gente está recomendando para toda a região do Paraná aqui, região sul de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Agora, se vocês forem entender, pessoal, dessa planta linda que a gente está vendo aqui atrás, é realmente que nasce o pão, não é? Exatamente. Quando a gente fala assim que ele tem a qualidade de trigo melhorador, ele tem alta força de glúten, isso é bastante interessante, principalmente o moinho utiliza muito o melhorador para fazer as mesclas, né, com o trigo às vezes que não tem tanta qualidade, o trigo que chegou ali com algum problema e tal, porque isso aí ajuda a fazer no final, né, depois da mescla, você ter a farinha ideal para a produção de pão, né? Farinha que é, vamos dizer, o grande mercado ainda do trigo no Brasil, né? O destino dele é para a produção de pão. Obrigada, Rogério, pela entrevista aqui ao Tarobá Rural. Eu que agradeço, estamos à disposição, a Embrapa está à disposição sempre aí, qualquer dúvida, nos procurem aqui na Embrapa Soja em Londrina. Atenção, produtor rural!
Você sabe que o Cicobi Ouro Verde tem sempre condições especiais para você. Então confira. Eu sou muito grata à agricultura. É um setor apaixonante. Para fazer novas coisas, inovar e melhorar o trabalho, tem coisas que você precisa de um auxílio aí externo, né? Com o Cicobi, a gente sempre teve as melhores opções. Uma relação de parceria muito grande. Por mais que tenha as suas dificuldades, a gente sempre está aqui. O agro é a base, né? Se você não tiver agro, você vai ter o quê? Para mim, o agro é a minha vida. Mais que uma escolha financeira, seu parceiro no agronegócio. Cicobi. Agora é a hora de Direito no Agro. Nesse quadro, você sabe, você fica atento sobre as novidades do mundo jurídico. Hoje, você vai saber qual a melhor forma de recolhimento do Fundo Rural com a advogada Angélica Dálio. Bom dia a todos os que estão nos assistindo no Tarobá Rural. Venho falar para vocês hoje sobre um tema que gera muita discussão e insegurança, que é o Fundo Rural e a sistemática da subrogação. Essa contribuição surgiu em meados dos anos 60 e possui uma longa história, como bem sabem os produtores rurais, que ora se veem obrigados a pagar o tributo, ora não mais, porém de repente se encontram em débito com a Receita Federal, até que no final do ano passado o STF julgou algumas ações sobre o tema e algumas inseguranças foram decididas. Bom, e você sabe qual o motivo de tanta discussão sobre esse tema Fundo Rural? A discussão se dá sobre a forma de se cobrar essa contribuição previdenciária. Existem duas categorias de produtor rural pessoa física: o produtor rural empregador, que trabalha com funcionários, e o produtor rural segurado especial, o pequeno trabalhador que não possui funcionários. Para a categoria do produtor rural segurado especial, trabalhador que não possui funcionário, é possível prever a receita bruta da comercialização como base de cálculo para o pagamento do Fundo Rural. Quanto a isso, não se discute. A questão está quando nós tratamos do produtor rural empregador, que emprega, que possui folha de salário, que se equipara à empresa. E por quê? É simples, porque as empresas brasileiras que também empregam, mas que atuam em outros setores da economia, que não do agronegócio, elas recolhem as contribuições previdenciárias de seus funcionários, tendo como base de cálculo a folha de salários. E o produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, que são as agropecuárias, sempre foram obrigados a recolher não sobre a folha de salários, mas sim sobre a receita bruta da venda da produção rural. Então, a discussão sobre o tema se dá em razão dessa diferenciação na forma de recolhimento. Enfim, com os julgamentos realizados no final do ano, nós temos que o Fundo Rural foi declarado constitucional para o produtor rural, ou seja, ele é obrigado a recolher esse tributo, mas foi declarado inconstitucional para as empresas adquirentes dos produtos agrícolas e agropecuário. Então, o importante a saber é que, a partir de agora, o produtor rural, além de estar declaradamente obrigado a recolher, ele deve se responsabilizar pelo próprio recolhimento. Com isso, é um excelente momento para os produtores rurais realizarem um planejamento estratégico e efetivo para amenizar os impactos da atividade rural, podendo optar pelo recolhimento do Fundo Rural sobre a folha de salários, por exemplo, ao invés do recolhimento sobre o resultado da comercialização. Espero tê-los ajudado. Tenham um excelente dia! As exportações gerais do agronegócio bateram recorde em agosto. Foram 15 bilhões e 630 milhões de dólares movimentados. O aumento da quantidade exportada e a redução de preços das commodities agrícolas resultaram num crescimento de 6,6% dos embarques no setor e num volume que corresponde a mais da metade de tudo que o Brasil exportou no mês de agosto. Os destaques vão para o milho e para a soja em grãos e também em farelo, que alcançaram o maior patamar da série histórica em valor e quantidade embarcados. E para o açúcar e a carne de frango in natura, com recorde de volume embarcado. A China foi o principal comprador dos produtos brasileiros, principalmente da soja em grãos, assim como também foi o principal destino do milho, do açúcar e do frango in natura exportados pelo nosso país. Já o farelo de soja teve como principal destino os países da União Europeia. Entre janeiro e agosto deste ano, as exportações somam 112 bilhões e 680 milhões de dólares, alta de 4,2% em relação ao ano passado. O
intervalo é rápido e na volta você confere uma matéria especial sobre o mundo da viola. Não saia daí!